se o objetivo é destruir um gigante político num próprio território dele, a pior coisa que se pode fazer é tentar enfrentar esse cara de peito aberto. Com certeza. É pedir pra perder, né? Exatamente. Então, hoje a missão da nossa análise é justamente desconstruir um roteiro tático que é, assim, fascinante. E bem implacável também. Muito implacável. Porque a gente não vai falar aqui sobre quem tem o maior exército ou a campanha mais cara, sabe? Uhum, o foco é outro. Isso. O foco da nossa discussão hoje é um diálogo absurdamente denso entre duas figuras, o Sullivan e o Carlito. Que é um material curtinho, mas muito rico. Pois é. O cenário aparente ali é a política municipal, né? O Carlito, ele quer crescer, quer ocupar espaço, só que o território já tem um dono. Um dono bem forte, diga-se de passagem. Sim, um vereador incrivelmente forte e com uma base super sólida. Então, o que a gente tem em mãos é tipo um manual muito direto sobre guerrilha política e ocupação de espaços. O que é fascinante aqui é que isso transcende a política local, sabe? Não serve só para eleição, né? Nem um pouco. Isso é, na verdade, uma verdadeira aula magna sobre estratégia de crescimento e sobre como ocupar espaços em qualquer área. Tipo, como derrotar um oponente que parece invencível no território dele. Exato. A estrutura desse diálogo serve muito bem para descrever como uma startup destrói um monopólio, por exemplo, ou como um novato desbanca uma marca super tradicional no mercado. E a resposta do Sullivan para isso tudo é que o segredo não é atacar o rei, e sim procurar os vazios que ele deixou. Essa inversão de expectativa é genial, porque a premissa do Sullivan inverte totalmente a lógica do confronto. Antes da gente falar sobre as táticas de infiltração em si, a gente precisa entender o erro mais comum que impede as pessoas de agirem, né? Que é o medo. O medo dos números do adversário. Isso. O Carlito está claramente paralisado por isso no começo do material. Dá para sentir a hesitação dele. Sim. O Sullivan manda real, falando, olha, deixa eu ser direto, você não cresce enfrentando o vereador mais forte no território dele. Você cresce ocupando os vazios que ele deixou. E o Carlito trava nessa hora, né? Ele responde meio assustado. Vazios? Mas ele teve o dobro de votos. Pois é, essa frase do dobro de votos é a armadilha clássica, porque ele está tão fixado nisso. Porque a nossa tendência natural é sermos paralisados pelos números brutos, sabe? A fixação nessa métrica final cria uma ilusão na nossa cabeça. Uma ilusão de invencibilidade. Isso. A mente da gente cria essa narrativa de que o volume absoluto é impermeável, que não tem como furar aquilo. E o que o Sullivan faz é pegar essa mesma métrica que está assombrando o Carlito e, colocar sob um microscópio. Ele destrincha o negócio todo. Ele diz, exato, ter o dobro de votos revela força, mas também revela com precisão onde ele não está. Nossa, essa parte é muito boa. Ele mostra que todo mandato grande, por uma questão puramente física e logística, gera áreas negligenciadas, né? Com certeza. O tamanho colossal da estrutura é o que gera o abandono. O Sullivan fala que são bairros sem presença, demandas não respondidas, lideranças ignoradas. O tamanho do mandato cria os próprios pontos cegos. Sabe, lendo essa parte do texto me veio uma imagem muito clara na cabeça. A imagem de uma árvore gigantesca, daquelas bem antigas. Como assim? Desenvolve isso. Pensa numa árvore enorme, no meio de uma floresta. Ela é super imponente, tem uma copa densa que absorve todo o sol lá no alto. Ela pega a luz toda pra ela. Exato. Quem olha de longe só vê a força dessa árvore. Só que, justamente por ser tão grande e ter essa copa tão larga, ela cria uma área de sombra imensa no chão logo debaixo dela. Nossa, faz todo sentido. Né? E é nessa sombra fria que as próprias raízes dela podem estar expostas e vulneráveis. O gigante não consegue nutrir o próprio chão porque ele ficou grande demais. Olha, essa analogia ilustra perfeitamente o que acontece no mandato grande. Ou numa corporação imensa, sabe? Porque a atenção do cara muda, né? Muda totalmente. Quanto mais o titular cresce, mais a atenção dele vai para as macro-questões. Ele tá lá discutindo o plano diretor da cidade, o orçamento bilionário da rua mais distante, quando você tem que administrar o próprio tamanho, né? Impossível. É por isso que o Sullivan transforma essa métrica de intimidação, que é o dobro de votos, num mapa de vulnerabilidades. É literalmente um mapa do tesouro para as raízes ressecadas na sombra da árvore. Exatamente. E aí a conversa muda de marcha, né?
Uma vez que o Carlito entende que o gigante tem esses pontos cegos espalhados, a gente vai para a fase da ação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando a gente. Como é que se ocupa essas sombras? O Carlito mesmo pergunta isso. Ele fala, então não é bater de frente? E o Sullivan é categórico, não no começo. Primeiro você infiltra. A palavra é perfeita. Infiltração. A estratégia aqui não é ser um trator tentando derrubar um muro de concreto. É porque se você bate de frente, você só faz barulho, chama a atenção do gigante e ainda quebra o trator. Com certeza. E qual seria a abordagem certa, na sua visão? É agir como a água, sabe? A água que se infiltra silenciosamente nas rachaduras de uma fundação sólida. Ela vai achando as microfissuras. Isso. Ela ocupa os vazios sem disparar nenhum alarme, até que a pressão seja tão grande que a estrutura toda colapsa. E o plano passo a passo do Sullivan para essa água se infiltrar é muito claro. Mapear os microterritórios esquecidos. Isso. Criar uma presença constante nesses lugares, né? Sim. Resolver as pequenas dores e ativar as lideranças locais. Tudo por baixo do radar. O objetivo é virar referência onde o vereador titular nunca chegou. E virar essa referência antes mesmo que eles percebam. Mas olha, eu preciso fazer um contraponto aqui. Pode falar. Resolver essas pequenas dores nesses microterritórios soa muito exaustivo e lento na prática. Ah, sem dúvida. É um trabalho de formiguinha. Sim, mas a minha dúvida é, essa estratégia não exige um nível de paciência e disciplina que a maioria das pessoas não tem? A galera não está sempre sedenta por vitórias rápidas? Essa é a armadilha. E se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a gente entende o porquê da maioria falhar. Porque eles desistem dessa parte chata. Sim. Resolver uma pequena dor local cria um vínculo de lealdade muito mais forte do que qualquer discurso grandioso de quem já está lá no topo do poder. Entendi, porque o cara grande não atende o telefone daquela rua sem asfalto, né? Exato. O trabalho duro faz a presença do Carlito se tornar vitalícia e constante nesses vazios. Ele passa a ser a pessoa que resolve e não a pessoa que discursa. É uma legitimidade por presença, mas aí vem a outra parte do plano. O anonimato não dura para sempre. Não, uma hora a água pesa demais na fundação. Pois é. O próprio Carlito pergunta na sequência, tá, e depois? O que fazer com essa presença consolidada quando a hora do confronto chegar? E é aí que vem a virada mestra na disputa de narrativa. Essa parte me deixou até surpreso quando li. O Sullivan fala que aí sim você começa a disputar a narrativa, mas ele coloca um detalhe crucial aí. O detalhe que muda todo o jogo. Ele diz que essa disputa não é contra o vereador forte. Isso. Ele diz não contra ele, mas a favor de quem ficou sem voz naqueles bairros esquecidos. Isso levanta uma questão muito importante sobre controle emocional na estratégia. A diferença de posicionamento é colossal. Não é você colocar um alvo nas próprias costas e sair gritando no megafone que o líder atual é péssimo. Não mesmo, é vestir um manto de protetor, dizer, olha, eu sou o escudo dos esquecidos. Mas vem cá, não existe um risco enorme em nunca atacar o titular diretamente? Como assim, risco de parecer fraco? É. A audiência de uma eleição, ou mesmo os eleitores, a impressão que dá é que eles esperam ver um embate claro entre o desafiante e o campeão, sabe? Ah, as pessoas gostam do conflito, né? Sim, gostam de ver sangue na arena. Se ele não ataca, ele não parece fraco. É aí que entra a inteligência emocional por trás da tática do Sullivan. Ao focar em quem ficou sem voz, o Carlito simplesmente anula a força do adversário. Porque se o vereador tentar revidar, Se ele tentar revidar ou atacar o Carlito, ele vai parecer que está atacando as pessoas esquecidas daquele bairro, e não apenas o oponente político dele. nossa, isso é brilhante. O Carlito se funde tanto com a comunidade que qualquer ataque contra ele é um ataque contra a própria população. Exatamente. O gigante cai na própria armadilha. A agressividade da máquina dele vira arrogância opressora aos olhos do público. Ele tira todo o oxigênio do gigante. E o gigante fica sem ter como agir sem parecer um tirano. E vale ressaltar que isso só funciona porque teve a fase da infiltração antes, né? A narrativa só se sustenta porque o Carlito sujou o sapato de lama lá no começo. Se fosse só discurso vazio sem ter resolvido as pequenas dores, a narrativa de escudo ia desmoronar no primeiro ataque. Com certeza. O lastro vem do trabalho invisível. Bom, como toda teoria brilhante precisa de execução, o nosso mergulho estaria incompleto se a gente não analisasse a parte final desse material. O fechamento do diálogo.
Sim, o Carlito ouve isso tudo, concorda que faz sentido e faz a pergunta de $1 milhão, mas como estruturar isso? E a resposta do Sullivan quebra totalmente a seriedade do momento, né? Eu achei maravilhoso. Ele simplesmente manda o Carlito chamar ele no WhatsApp para ele mostrar como montar esse mapa de expansão passo a passo. É muito bom. Isso mostra como as estratégias sofisticadas de poder hoje em dia são transmitidas pelas vias mais cotidianas possíveis. É um choque de realidade para quem acha que essas coisas são decididas em salas secretas cheias de charuto, né? Exato. Uma tática super densa que destrói monopólios, entregue num arquivo PDF pelo WhatsApp entre um meme e outro. Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente? Significa que a dinâmica do poder não mudou, só a tecnologia em volta dela. A gente viu como sair de uma aparente desvantagem insuperável, que é aquele pavor dos números altos do concorrente, e ir para um plano tático metódico de ocupação de vazios. E tudo via WhatsApp. Uma verdadeira aula de infiltração e paciência. Só que, para a gente fechar essa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo no ar. Ah, eu sei bem para onde você vai com isso. É sobre o outro lado da moeda, né? Exatamente. A gente olhou tudo isso pela ótica do desafiante, de quem está de fora. Mas e quem já está lá dentro? Quem já é a árvore gigante. Exato. Se essa estratégia de mapear os microterritórios esquecidos e as dores não resolvidas funciona tão perfeitamente para quem está desafiando o poder, Como é que um líder que já possui um grande mandato pode se proteger disso? pois é, como ele pode identificar e preencher os seus próprios vazios antes que um estrategista adversário decida ocupá-los de vez? É a grande questão, porque a negligência sempre tem um preço. O titular tem que achar um jeito de descer da própria copa e olhar para as raízes. Tem que olhar para o chão antes que a água silenciosa derrube a fundação toda. Fica aí uma baita reflexão para o pessoal de casa. Com certeza. Pessoal, a gente agradece muito a companhia de vocês nessa análise super profunda de hoje. Foi um papo excelente. Foi sim. Continuem sempre prestando atenção aos vazios à volta de vocês e a gente se encontra na próxima investigação. Até lá.